aproveito, José Pedro, a sua pergunta. Estamos aqui a sair de Évora, portanto, aí para o Alentejo Profundo. Já percebi que me vai levar aí para o carro. Não, vamos só dar uma volta maior. Não se preocupe. Como eu costumo dizer, deixar passar a ambulância. temos que deixar passar a ambulância. Enfim, há aí os cartazes que dizem a Europa é aqui. Pois, claro que a Europa é aqui, mas enfim, não me lembro, só vi os cartazes, só me lembro do título. Bem-vindos ao Carpool do Observador. Temos connosco o candidato a eurodeputado, cabeça de lista do Partido Aliança, Paulo Sande. Vamos dar-lhe boleia para o segundo dia do congresso do partido. Vamos a isto? Vamos a isto. Eu começo por perguntar qual é a sua expectativa para as europeias? Tem alguma meta? A partir de que resultado é que é uma derrota ou uma vitória? Realisticamente, objetivamente, uma vitória será eleger deputados. Eu julgo que é normal. 2 seria bom, 3 seria excelente. Enfim, 4 já estamos um bocadinho. E não elegendo nenhum, seria uma desilusão? Não elegendo nenhum, não seria uma derrota em si mesmo. Isto é um partido novo. Estas coisas sabemos que não são fáceis em Portugal, os partidos começarem do nada e de repente conseguirem, enfim, retirar dos incumbentes, dos que já cá estão, os votos que eles têm. Mas então a ideia é de que não há nada a perder, ou seja, não eleger não seria propriamente um escândalo ou uma derrota e elegendo seria sempre bom. Seria sempre bom. Eleger eurodeputados na primeira vez que um partido criado em Portugal há 2 ou 3 meses, que faz agora o seu primeiro congresso, 2 meses depois de umas eleições, ainda por cima em circunscrição nacional, em círculo nacional, conseguir eleger deputados num grupo de 21, não estamos a falar em 230, estamos a falar num grupo muito reduzido, significa claramente uma vitória, significa certamente uma vitória. Vai acontecer, eu estou convencido. Uma das coisas que os analistas mais rapidamente notaram quando foi apresentado o seu nome foi o facto de, na declaração de princípios do Aliança, Pedro Santana Lopes ter tido um discurso um bocado eurocético. E depois de ter escolhido Paulo Sande, que é um europeísta convicto. Isto não é uma contradição em si? Eu acho que quem fez essa análise, muita gente fez essa análise, sim, eu conheço, chamando-me aliás um nome feio, que é federalista, é uma espécie de nome feio. Não é federalista? Já respondi. Não, mas chamaram-me esse nome, eu acho sempre simpático que me chamem nomes, não me preocupo muito com isso, mas a verdade é muito engraçado que as pessoas continuaram a voltar sempre à pré-história da criação deste partido, recorrendo àquilo que no fundo foi uma mensagem, que era uma mensagem ainda muito inicial, ainda pouco estruturada e sem um pensamento de facto já muito mais consolidado, como depois foi, e não repararam numa coisa fundamental, é que ao convidar-me é justamente renegar essa ideia, renegar essa, digamos, visão de um partido eurocético, de um partido que quer, no fundo, limitar a integração europeia, que Pedro Santana Lopes e a Aliança fizeram. Ao convidar-me, naturalmente, escolheram outro caminho. E eu fiquei, aliás, muito honrado por isso, e mais do que isso, foi uma das razões que me levou a aceitar, como ontem disse. Uma das razões que me levou a aceitar foi terem-me convidado, porque ao convidarem-me, renegaram essa tentação que eu percebo, que está completamente presente no sistema político, no discurso político, no espaço público português, que é a ideia de que, vamos se calhar ter que ter um discurso mais eurocético, mais populista, mais nacionalista até se quisermos, porque é isso que dá votos, percebe? Eu não concordo nada com isso, acho que isso não faz sentido nenhum. Os portugueses são felizmente um povo adulto, são um povo maduro, são um povo que tem de facto muita experiência, nós somos uma nação muito antiga e já agora, antes que me pergunte, dizer-lhe o seguinte: não há nada mais compatível com ser europeísta do que ser um fervoroso patriota. Porque a confusão na cabeça das pessoas sobre os conceitos também tem que ser afastada. Quando recebeu o convite do Dr. Santana Lopes para ser candidato, com surpresa, não ficou surpreendido precisamente por ser, na declaração de princípios, assim o expôs, o tal a tal euroceticismo. Ideia de algum ceticismo. Deixa-me dizer uma coisa. Não ficou surpreendido? Fiquei surpreendido com o convite, obviamente. Quando me convidou o Pedro Santana Lopes e quando falámos sobre este assunto, ele foi muito claro e disse: eu sou europeísta, acredito na integração europeia, mas acho que temos que mudar muita coisa. E chegámos, no fundo, a uma espécie de ideia conjunta que depois já veio a público. Outra coisa que foi apontada a Paulo Sande quando soube que era o cabeça de lista às europeias pela Aliança
foi o facto de ser assessor de Marcelo Rebelo de Sousa. Sim. Portanto, também há aqui duas vertentes, que é o facto de tentar capitalizar essa associação a Marcelo Rebelo de Sousa, ou seja, ex-assessor de Marcelo Rebelo de Sousa é o candidato do Aliança, quase que parece que se compromete o próprio Presidente, e por outro lado, tentar dar a conhecer Paulo Santos por ser um nome que se calhar não era muito conhecido do grande público. Como é que interpretou essa associação a Marcelo Rebelo de Sousa? Trabalhar com este Presidente da República, com o Marcelo Rebelo de Sousa, foi provavelmente a maior honra profissional, aquilo que eu fiz, não apenas com mais gosto, como com mais interesse, porque fui consultor político do Presidente da República, ainda por cima um Presidente muito político, enfim, trabalhei muito com os partidos políticos, com a Assembleia da República. O convite, obviamente, que é um convite que tem, nesta matéria, muitas consequências. E uma das consequências foi a clara percepção de que, mais tarde ou mais cedo, na altura em que se justificasse, haveria que suspender as funções. O que a lei diz é isso. A lei não obrigava a que fosse agora, obrigaria a que fosse apenas um mês antes das eleições, portanto estamos ainda muito longe disso. E aqui não entramos também numa pequena contradição, isto porque na moção que Pedro Santana Lopes leva ao Congresso, ele diz que não apoia, para já, Marcelo Rebelo de Sousa, tendo Paulo Santos sido o assessor dele. São coisas completamente diferentes. Olha, não se esqueça, mas eu presumo que se Marcelo Rebelo de Sousa se recandidatasse, teria o seu apoio. Terá o meu apoio independentemente da posição que o partido assuma. Terá o meu apoio incondicional, independentemente da posição que o partido assume. Não vejo aí nenhuma contradição, porque, como refiro, eu não deixo de ter as minhas ideias. Claro, o facto de ser independente também ajuda muito, coloca nesse palco. Ajuda muito, respeitando, naturalmente, aquilo que, para usar uma expressão que está muito agora na moda, enfim, eu não gosto muito dela, mas não me lembro de outra melhor. As linhas vermelhas que o partido estabeleça, não é? Mas o projeto europeu não está em crise. O projeto europeu está em enorme crise. E qual é a voz que o Aliança pretende ter nessa tentativa de solucionar a crise? O Aliança, como eu expliquei ontem, quer mudar coisas em Portugal. Com estas medidas, nós podemos mudar a forma de estar em Bruxelas, podemos mudar a forma de funcionar, a atitude que temos em relação à União Europeia. Isso é muito importante e tem de ser feito já. E o que é que pretende fazer para isso? Ou seja, para isso, se for a primeira mudança, a tal que eu ia referir, é criar aquilo que eu chamei o mandato negociado. E o mandato negociado é uma coisa muito simples, a partir de agora não há legislação, sobretudo legislação importante, isto terá de ser, obviamente, definido e regulamentado, que não passe primeiro pelo crivo da Assembleia da República e também dos portugueses, ou seja, através de um debate público. Tornar isso obrigatório não é nada impossível e já existe noutros países. Os deputados europeus até agora passam 5 anos a ignorar Portugal na sua dimensão europeia. Não quer dizer que não façam política em Portugal, os fazem. Mas poucas vezes até são associados ao Parlamento Europeu. Mas depois, quando são as eleições, deixe-me só dizer mais isto, quando são as eleições, fazem o contrário, ignoram a Europa e só falam da política portuguesa. E o meu objetivo e aquilo que vamos fazer nesta campanha é falar da política portuguesa à luz da Europa e da nossa pertença europeia. O eleitorado português quer saber da Europa? O eleitorado português provavelmente não está suficientemente informado, porque essa informação não lhe chega. E repare, eu não estou a falar de cor, eu trabalhei 8 anos como diretor do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal e o meu papel era justamente fazer essa informação. Portanto, se quiser culpar alguém por essa falha, olhe, culpe-me a mim, não fui capaz de o fazer. Se 85% das nossas leis são feitas em Bruxelas, eu quero que os portugueses participem na feitura dessas leis. Se nós queremos chegar a Bruxelas e dizer à Comissão Europeia que tem que mudar o seu comportamento, tem que ser capaz, no fundo, de ser transparente, de fazer as coisas que nos interessam e nós percebemos porque é que isso está a ser feito e darmos também o nosso aval ou rejeitarmos essas hipóteses, então nós temos que ter uma boa votação. Qual digamos, o horizonte que pretende alcançar? Ou seja, o que é que para si seria de participação eleitoral? Sim. De participação. Não, de participação eu gostava que ultrapassássemos os 40%, que voltássemos a nível, pelo menos à média europeia. A média europeia é 40%. Um povo antigo não pode deixar a outros aquilo que lhe cabe a si fazer em seu próprio benefício. O meu país não pode estar sujeito à depredação, aquilo que foi o fartar vilanagem destes anos todos. Essa tem que ser uma causa grande e essa tem que ser uma causa que defendamos também enquanto candidatos ao Parlamento Europeu. Uma última pergunta apenas para terminar. Se for eleito, esse sucesso terá dependido mais de si ou de Pedro Santana Lopes?
Olha, não, depende em primeiro lugar de Pedro Santana Lopes, ou seja, quem me convida tem obviamente a maior responsabilidade no convite que faz e eu aquilo que tenho que fazer, e acho que enfim, vou fazer o meu melhor, como lhe disse, é honrar o convite e estar à altura dele. A vitória será obviamente uma vitória do Pedro Santana Lopes, em parte também minha e da lista, e depois será uma vitória sobretudo dos militantes. Muito obrigado. Zé Pedro, Bom muito resto do obrigado. Congresso.